Honoka, um típico estudante do ensino médio, acredita que nunca terá uma namorada porque não é descolado, rico ou inteligente, assim como meu amigo. No entanto, sua vida dá uma guinada repentina quando descobre magia e monstros. Surpreendentemente, ele tem a chance de sair com a garota mais bonita da escola, Ayaka, que por acaso é filha do diretor. Então nosso protagonista quer realizar suas fantasias escolares. A única conexão de Honoka com Ayaka é que elas pegam o mesmo ônibus e sentam lado a lado na aula. Apesar da proximidade, elas nunca conversaram e parece que habitam mundos diferentes, com todos gravitando em direção a Ayaka e Honoka se sentindo quase invisível. Um dia, Honoka acidentalmente deixa cair a borracha e Ayaka gentilmente a apanha para ele. No entanto, esse gesto não agrada ao fã-clube de Ayaka. Eles tiram Honoka da classe, empurram-no para o chão e começam a bater. Eles avisam a ele para não deixar Ayaka fazer mais nada para ele. Após enfrentar uma surra, Honoka vai para a sala dos professores para seu plantão. No entanto, uma garota se aproxima dele e pega os papéis de sua mão. Embora isso possa parecer o começo de um anime de romance, não é. Ela é apenas um membro do grupo de Ayaka e quer manter Honoka longe de Ayaka, que também está de plantão. No final, os dias escolares de Honoka geralmente giram em torno de ser um personagem secundário na história de Ayaka. Um dia, após as aulas, Honoka desce para levar o lixo e reflete sobre o sentido de sua vida. Enquanto faz isso, ele nota um coelhinho de brinquedo com aparência sinistra no lixo e decide investigar. Na barriga do brinquedo, ele encontra uma nota que prevê tempo limpo, mas avisa sobre a possibilidade de alguns prédios escolares desabarem. Inicialmente ele descarta como uma brincadeira infantil, mas fica chocado quando uma sombra gigante aparece, revelando a torre do relógio da escola desmoronando. Naquele momento, ele se pergunta se será transportado para outro mundo como um herói rodeado por garotas bonitas. Infelizmente, ele reflete sobre nunca ter sequer segurado a mão de uma garota em sua vida atual. O prédio desaba sobre ele, aparentemente terminando este anime, mas quando ele abre os olhos, ele se encontra nos braços de Ayaka, que está vestida como uma bruxa. Em pânico, Ayaka o avisa para parar de se mover ou ele pode cair. Confuso, ele olha para baixo e vê que estão de pé no ar sobre uma vassoura. Ao longe, uma garota com orelhas de gato especula se Ayaka é uma bruxa de oficina, e então invoca dois grandes soldados de brinquedo com armaduras de coelho para atacar. Ayaka rapidamente joga Honoka para o alto, desvia do ataque, incendeia os brinquedos com um feitiço de fogo e graciosamente pega Honoka, proporcionando a ele uma experiência mágica e inesperada de perto. Os brinquedos de coelho soldados levantam-se novamente e avançam diretamente para eles com espadas. Ayaka responde disparando bolas de fogo neles e, em seguida, entra em combate corpo a corpo usando sua vassoura e feitiços. Apesar do conselho de Ayaka para ficar perto, Honoka, sendo o tolo que é, faz o contrário. Ele se vira para ver uma garota com orelhas de gato acenando para ele atrás do prédio, pedindo para ele se aproximar para a segurança. Pensando que a garota com orelhas de gato é amiga de Ayaka, Honoka começa a correr em direção a ela, apenas para se ver cercado por um exército de soldados de brinquedo. Eles rapidamente o imobilizam, e um soldado com um machado se aproxima, pronto para torná-lo o sucessor de Nick quase sem cabeça no próximo filme de Harry Potter. Honoka se pergunta se é tudo um sonho, mas Ayaka pula, incendiando os soldados e salvando-o como a verdadeira protagonista que ela deveria ter sido. Ainda convencida de que é um sonho, Honoka tenta impressionar Ayaka dizendo que ela parece bonita até nos sonhos dele, duvidando que ela lhe daria um segundo do seu tempo para salvá-lo como uma mistura de Sailor Moon e Harry Potter. Ayaka assegura que é sua missão protegê-lo, e ele não deve se preocupar. Quando Honoka pergunta por quê, Ayaka responde que ele é sua princesa. Essa revelação faz Honoka questionar seu gênero, mas Ayaka brinca lembrando-o que ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Mas percebe que parte do cabelo dela está pegando fogo. Preocupado, achando que é a razão pela qual ela está machucada, pergunta por que ela o protegeu, culpando-se por ser tolo e ser enganado apesar do aviso dela para ficar perto. Ele admite que é culpa dele que o cabelo dela foi queimado, considerando isso um presente de Deus. No entanto, ele para no meio da frase, percebendo que inadvertidamente se tornou um pervertido e começou a bajulá-la. Apesar de anos sendo intimidado pelos admiradores de Ayaka, enquanto reflete sobre sua decepção consigo mesmo, ele nota um dos soldados de brinquedo se levantando para atacar Ayaka por trás. Honoka pula na frente de Ayaka, pensando que é um Batman, mas levando o golpe para si mesmo, esperando parecer legal e dizer que seu corpo se moveu por conta própria. Comente, pessoal, que tipo de Batman ele é. No entanto, ele desmaia antes de entregar sua fala. Ayaka, ao vê-lo machucado, se aproxima e o abraça suavemente, notando que a suavidade do abraço é intencional. Agora entendo por que meu Batman cai de repente. É claro que Ayaka fica irritada ao vê-lo ferido. Ela se arrepende de não ter transformado os soldados de brinquedo em cinzas inicialmente e decide se levantar usando seu feitiço supremo, Milhão de Trevos. Com uma grande explosão de elemento fogo, ela aniquila completamente todos os inimigos. Mais tarde naquela tarde, Honoka acorda no quarto privado de Ayaka na escola. Ayaka assegura a ele que não foi um sonho e promete explicar tudo outro dia. Eles caminham juntos de volta para casa, e Ayaka compartilha que, por agora, tudo o que ele precisa saber é que é seu dever protegê-lo porque ele é seu mestre. Confuso com essa declaração, Honoka decide caminhar ao lado dela em silêncio. Alguns dias depois, tudo parece bem e voltou ao normal. No entanto, desta vez, em vez de ser um personagem de fundo, Honoka começa a atrair ciúmes e ódio dos outros.
Essa mudança ocorre quando Ayaka decide se sentar ao lado dele no ônibus matinal para a escola. Enquanto caminham juntos para a aula, Honoka sente os olhares hostis e teme pela sua segurança se permanecer perto de Ayaka por mais tempo. Ele finge ter problemas estomacais e corre para fora, apenas para ser pego pelo grupo de valentões. Os valentões o agarram pelo colarinho, instruindo-o a saber seu lugar, e se preparam para espancá-lo. Em uma virada surpreendente, Ayaka intervém. Ela habilmente transforma a gravata de Honoka em um laço, e declara que queimará qualquer um que tente machucá-lo novamente, pondo fim ao bullying. Mais tarde, naquela tarde, durante o almoço, Ayaka se senta com Honoka e algumas garotas de seu fã-clube. Ela dá comida a ele com as próprias mãos, mencionando com orgulho que preparou a comida sozinha. Embora Honoka se sinta feliz com esse tratamento especial, ele não consegue deixar de sentir-se indesejado entre as outras 20 garotas ao seu redor. Acreditando que está arruinando a diversão deles, ele se levanta e declara que vai embora para comer sozinho, antes de sair correndo. Ao ouvir isso, Ayaka fica com raiva e coloca fogo no almoço de todos, olhando para eles de cima. Por outro lado, Honoka se sente arrependido por ter sido rude com ela e dá uma volta pelo pátio onde o prédio caiu. Ele nota que tudo parece estar de volta, sem danos aparentes. Nesse momento, Honoka se vira e vê a garota com orelhas de gato ao seu lado. Ela revela que o prédio caindo era tudo uma ilusão e afirma que finalmente confirmou que ele é um indivíduo sem poder, de outra forma ela está chamando ele de inútil. Chegando até ele despercebida, ela se aproxima enquanto se transforma em seu traje de bruxa e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Ela declara sua intenção de sequestrá-lo e chama seus soldados. No entanto, Ayaka chega no meio da situação e leva Honoka com ela, interrompendo os planos de Tampopo. Tampopo diz que estava esperando Ayaka chegar e então ordena que seu exército de soldados de brinquedo os ataque. Desta vez, são mais do que alguns soldadinhos normais e todos atravessam Ayaka com lanças e espadas de todos os lados. Após o confronto, Honoka abre os olhos no chão e percebe Ayaka cobrindo-o com mais ferimentos do que ele pode contar. Conte. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como ela ainda está viva. Sentindo-se culpado por ser fraco, ele expressa tristeza e promete acreditar nela. Ele sugere chamar uma ambulância, mas Ayaka, alegando ser feita de fogo, o tranquiliza e diz para ele fechar os olhos e ficar onde está. Usando sua magia, Ayaka manda todos os soldados voando e os queima até virarem cinzas. Ela se aproxima de Tampopo, segurando Honoka nos braços como uma princesa. Ayaka ameaça Tampopo dizendo que vai assar sua bunda peluda, e a atinge com um poderoso feitiço de fogo. No entanto, Tampopo consegue chamar seus soldados e escapa por pouco com a bunda em chamas. Depois disso, Ayaka diz a Honoka para abrir os olhos e, para sua surpresa, tudo está de volta ao normal, limpo e claro, sem nenhum dano. Com isso, ambos voltam para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola deles, e surpresa, surpresa, não é ninguém menos que Tampopo e suas colegas Tower Witches. Alguns dias passam e Honoka continua pedindo para Ayaka contar a verdadeira história sobre toda essa coisa de feitiçaria e por que ele está sendo alvo de Tampopo e das outras. Uma manhã, ele decide perguntar a ela, insistentemente, até que ela lhe conte. Observando que Ayaka não pegou o mesmo ônibus que ele naquele dia, ele desce na entrada da escola, troca seus sapatos e caminha pela sala de aula, apenas para encontrar Ayaka tendo interações intensas com os novos alunos. Confuso, ele olha para o quadro da sala de aula e percebe que está, na verdade, no clube da sociedade de tortura. Em vez de questionar por que existe um clube assim na escola, ele pergunta a Ayaka como foi parar ali e por quê. Ayaka revela que lançou um feitiço nele para que subconscientemente caminhasse até lá em vez da sala de aula, para que pudessem se encontrar. Em seguida, ela se vira para as meninas amarradas e declara que isso é uma caça às bruxas. Ela explica que decidiu se livrar delas porque poderiam ser uma ameaça para ele. Questionando se isso é verdade, Honoka olha para elas lutando por suas vidas. Ele pede a Ayaka que pelo menos retire as mordaças de suas bocas para que possam falar, e Ayaka atende. Ela revela que queria acabar com elas cedo, mas uma delas escapou, então usou as outras como isca para atraí-la. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que estão mirando nele. Tampopo responde que não é surpresa que a senhorita certinha não tenha contado nada a ele, e afirma sem rodeios que ela está atrás do corpo dele, particularmente da coisa branca dentro dele. Ao ouvir isso, Honoka começa a corar, sem ter certeza se ouviu corretamente. No entanto, Ayaka diz a ele para não levar tudo o que seus inimigos dizem ao pé da letra. Tampopo questiona se eles deveriam ser tão despreocupados, pois ainda não capturaram o último membro. Logo depois, algum tipo de líquido preto viscoso começa a pingar do teto, logo engolindo os dois por dentro. Do líquido viscoso, Mei emerge e liberta seus amigos. Depois disso, ela sequestra Honoka e atravessa o chão, levando ao quarto abaixo deles. Ela deixa suas 4 amigas lidarem com Ayaka. Mei começa a se deleitar com seu sucesso na fuga com seu alvo, mas esquece que ela é mais uma vilã menor e alívio cômico do que a antagonista principal da trama. Ayaka destrói o chão, e enquanto as outras 4 bruxas estão derrotadas no chão, ela desce e se aproxima de Mei. No entanto, Mei a avisa para ir devagar, ameaçando fazer seu lobo de estimação morder o pescoço de Honoka se Ayaka não parar.
Ayaka o tranquiliza, dizendo que vai lidar com a mulher rapidamente, mas Mei, com Honoka como refém, se levanta. Mei faz seu animal de estimação morder o pescoço de Honoka para ameaçar Ayaka. Em vez de ficar assustada, Ayaka coloca fogo em Mei, a chuta para longe e permite que Honoka escape. Surpreendentemente, o pescoço de Honoka está ileso, enquanto a marca da mordida do lobo aparece no pescoço de Ayaka. Ao ver isso, Mei foge e seus amigos recuam. Mais tarde naquela tarde, Honoka abre os olhos na sala de aula de Ayaka e percebe que ela está usando um cachecol no pescoço no meio do verão. Ela pede desculpas a ele, explicando que queria que ele tivesse uma vida normal e tranquila. No entanto, se as coisas continuarem como estão, ele continuará sendo alvo das bruxas da torre. Ayaka sugere que, para restaurar sua vida normal, eles devem agir por conta própria e derrotar o mentor por trás de tudo isso. O único problema é que ela não sabe quem é o mentor. Ouvindo tudo isso, Honoka reflete sobre a situação e percebe que é culpa dele que Ayaka se machucou e está escondendo seu ferimento com... Ele pede para ela contar tudo e torná-lo seu aprendiz, porque ele não quer que ela lute sozinha nunca mais. Enquanto isso, dentro de uma cafeteria e loja de sobremesas, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kazane, encontra-se com sua antiga rival e vilã. Depois de apenas 130 anos, Cronoar informa que descobriu que os alunos de Medusa arranjaram briga com seu povo e sugere que ela pode querer se juntar à diversão. Mais tarde, naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la lá fora. Pensando que pode ser um encontro, na verdade, ela está prestes a revelar a verdade sobre as bruxas e tudo o que ele havia perguntado. Ela menciona que eles irão para a escola, mas no caminho fazem uma parada em uma loja de comida. Enquanto caminham para o destino, Ayaka conta a ele uma história sobre bruxas e explica que existem dois tipos no mundo, as bruxas da oficina e as bruxas da torre. As bruxas da oficina são as protetoras do mundo, criando oficinas em locais onde as pessoas se reúnem para construir cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para... abrindo oficinas em diferentes setores e morando lá, daí o nome bruxas de oficina. Por outro lado, as bruxas da torre são indivíduos egoístas que não obedecem a nenhuma lei. Elas usam magia para ganho pessoal e muitas vezes causam danos aos outros. Ayaka avisa que, se ele cair nas mãos deles, o mundo chegaria ao fim e todos morreriam. Depois dessa conversa, eles entram na loja de alimentos para dar uma pausa. Após pedir a comida, uma das garçonetes começa a falar com Ayaka em um tom de voz agudo. Ayaka continua olhando para ela com raiva, mas ouve tudo o que ela diz. A garçonete revela que Cronoar está na cidade, e mais Tower Witches estão vindo. Honoka percebe que a garota é na verdade a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles, e também uma bruxa de oficina como Ayaka. Eles saem e vão para um shopping comprar algumas roupas. Enquanto espera que Ayaka termine suas compras, Honoka nota uma garota fofa ajudando uma criança perdida. Ele se aproxima dela e a garota olha para ele, pegando suas anotações para confirmar que ele é o mesmo cara das fotos. No entanto, ela de repente chuta a criança perdida como um NPC e pula sobre Honoka com uma espada, revelando-se ser uma bruxa da torre. As amigas dela se juntam e atacam Ayaka. Ayaka responde incendiando-as e pulando para salvar seu príncipe. Uma das bruxas da torre usa uma técnica de arma ao estilo americano, atirando neles com uma pistola. Em resposta, Ayaka utiliza uma técnica de capa à prova de balas no estilo Batman, desviando todas as balas. Depois disso, ela se levanta e executa o ataque de pistola de fogo do Ace, derrotando seus adversários torrados e queimados. Então, Ayaka se aproxima deles, carregando seu menino princesa nos braços, e deixa as bruxas da torre derrotadas escaparem como o Agente 7. Depois de terminarem seus afazeres no shopping, eles continuam caminhando para a escola. Honoka pede desculpas a Ayaka por envolvê-la em todo esse problema. Ele sugere que talvez fosse melhor selá-lo ou trancá-lo, mas Ayaka o tranquiliza dizendo para não se preocupar com essas coisas e que ela o protegerá para sempre. Ela o encoraja a se esforçar nas lições, pois ser aprendiz dela não será fácil. Ao ouvir isso, Honoka fica feliz e decide se tornar mais forte. Finalmente, eles chegam à escola, e Ayaka revela que a escola é, de fato, uma das oficinas. Ela o leva ao escritório da diretora e o apresenta à mãe dela, Kazane. Kazane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping, questionando o valor de uma bruxa de oficina que destrói a propriedade dos outros. No entanto, ela então informa a Honoka que é uma tradição na oficina as bruxas apresentarem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia, e é por isso que Ayaka o levou lá. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para um treino, e no caminho, elas são emboscadas por Tampopo e sua equipe Rocket. Ayaka pergunta se é uma boa ideia atacá-la já que ela é praticamente invencível. Mas Tampopo insiste em seguir com uma formação de corrente rápida, avançando diretamente para Ayaka sem estratégia. Ayaka diz a Honoka para observar de perto e depois, sem esforço, manda os atacantes voando, lembrando suas contrapartes de Pokémon subindo ao céu. Infelizmente, Honoka parece não aprender nada com este encontro. Após a confrontação, eles retornam para a escola e Honoka abre seu armário apenas para ser inundado por um tsunami de ameaças de morte e alguém até jogou uma boneca de voodoo morta dele dentro. Ayaka observa que deve ser obra de seus admiradores e o tranquiliza para não se preocupar, pois eles não o machucarão mais. No entanto, apesar de sua garantia, ele pode sentir claramente os olhares de ódio de todos ao seu redor.
Ainda assim, ele consegue se sentar ao lado dela, ser ensinado por ela para os exames, ser emparelhado com ela durante os esportes e até mesmo ir andando para casa da escola com a princesa que todos admiram. Depois da escola, Honoka se prepara para praticar um pouco de magia, mas Ayaka caminha com ele até a estação de ônibus e sugere fazer uma pausa hoje, sabendo o quão cansado ele está. Eles embarcam no ônibus para ir para casa e no caminho, Ayaka nota um peixe mágico voando à sua frente. Quando ela olha para o destino do ônibus, ele muda da próxima parada para fim de linha. Alarmada, Ayaka se levanta e se vira para encontrar Cronoar sentada no banco de trás. O ônibus inteiro está vazio e até o motorista sumiu, com o ônibus agora funcionando com a magia de Ayaka. Ayaka instrui Honoka a ficar parado e enfrenta Cronoar, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoar interrompe seus movimentos usando sua magia. Cronoar então usa uma magia poderosa em Ayaka, mas para sua surpresa, não há nenhum único arranhão em Ayaka. Honoka, sem saber da força de Ayaka, idiotamente fica na frente dela como se estivesse defendendo-a. Cronoar olha para a tentativa tola de Honoka e elogia sua estupidez, dizendo-lhe que não importa quantas vezes alguém tente matar Ayaka, não conseguirão feri-la. Em seguida, ela anda para frente e casualmente esfaqueia Honoka no estômago. Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas Cronoar o instrui a parar de agir como se doesse e a se levantar. Confuso, Honoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói, e seu corpo está ileso. Nesse momento, Ayaka cai no chão e Honoka percebe que ela está sangrando do mesmo lugar onde ele foi esfaqueado. Cronoar explica que isso se deve a uma habilidade especial chamada transferência de dano, que faz com que qualquer ferimento nele seja transferido para ela, contanto que estejam próximos um do outro. Ela esclarece ainda que essa habilidade provém de um contrato que ela assinou com ele, permitindo-lhe usar o poder dentro dele para se tornar uma bruxa invencível. No entanto, em troca, ela deve protegê-lo de todo o mal. Cronoar então diz a Honoka que, se ele quiser salvar Ayaka, ele precisa simplesmente dar a ela mais de seu poder, referindo-se ao espírito dentro dele. É mais semelhante à raposa de 9 caudas em... Ela lhe dá um doce mágico e instrui a engoli-lo se ele quiser liberar seu verdadeiro poder. No entanto, ela tenta forçá-lo a comer o doce ela mesma. Ayaka, não querendo deixar um pervertido suspeito roubar seu primeiro beijo de seu animal de estimação, solta uma explosão de chamas verdes, fazendo Cronoar recuar. Depois disso, Cronoar diz a Honoka que, por um tempo, ela se transformará em algo que não é e tomará um pouco de magia dele. Em uma explosão de chamas verdes e poder semelhante ao de um dragão, Ayaka se transforma na versão mais poderosa de si mesma, instantaneamente dominando. Ela atravessa a barreira de Cronoar, junto com a garganta dela, forçando Cronoar a recuar e deixá-las para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro, percebendo que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não está acordando. Preocupado, ele a leva para o hospital, onde a enfermeira o tranquiliza dizendo que ela está apenas cansada e vai acordar em breve. Depois disso, Honoka volta para casa e percebe um doce embrulhado dentro do bolso. Ele percebe que é o orbe mágico que Cronoar estava tentando fazer com que ele consumisse. Decidindo escondê-lo de Ayaka, ele o coloca dentro de sua gaveta, pensando que pode ser útil no futuro. Ele também reflete sobre o que Cronoar disse a respeito de Ayaka fazer um contrato com ele, questionando-se se isso significa que ele a conhecia antes de encontrá-la no... No dia seguinte, Ayaka reserva todo o ginásio para o treinamento deles. Ela fornece a Honoka seu próprio equipamento de aula de bruxa e começa a explicar seu uso. Ela o instrui a tentar pular alto, e para sua surpresa, ele se sente muito mais leve, e consegue pular quase tão alto quanto o telhado do ginásio. Após o salto, ela o pega no estilo princesa na descida, e depois diz para ele tentar levantá-la da mesma maneira. Honoka fica surpreso ao descobrir que ela é realmente leve, e ela explica que usar o hobby faz com que seus corpos sejam mais leves. Em seguida, ela estende a mão direita, gira o pulso um pouco e uma vassoura mágica aparece em suas mãos. Ela diz a ele que as vassouras são guardadas dentro das capas e podem ser invocadas fazendo o gesto. Honoka tenta fazer o mesmo, mas só consegue invocar sua decepção quando não consegue tirar a vassoura. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca, e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos estudantes abrem a porta e entram para praticar. Honoka começa a entrar em pânico, dizendo a Ayaka que eles devem se esconder ou outros os verão com essas roupas estranhas. Para sua surpresa, ninguém presta atenção nele, e ele se pergunta se tornou tão invisível que ninguém se incomoda em olhar para ele. Ayaka explica que é graças às vestes que estão usando, que tem um encanto que impede que outros as percebam. As pessoas também as evitam subconscientemente ao caminhar. Depois disso, elas saem e Ayaka pergunta a Honoka se ele tem medo de altura. Ela então o agarra, monta em sua vassoura e os leva para alto no céu. Ela explica que eles vão praticar voar assim até que ele possa controlar sua vassoura. Ayaka menciona que normalmente, bruxas de oficina patrulham a área assim para garantir que tudo esteja bem em seu setor. Além disso, a qualquer momento há 5 bruxas fortes em sua escola secundária que continuam patrulhando para garantir que a escola esteja segura. Depois de voar por um tempo e até tirar uma soneca, Ayaka leva ambos de volta à escola. No caminho, Honoka para e aponta para baixo, dizendo que uma criança está sendo intimidada e roubada e que eles deveriam intervir. No entanto, Ayaka diz a ele que isso é trabalho da polícia, e como bruxas, a responsabilidade delas é proteger a cidade de bruxas malignas. Elas não interferem nos assuntos das pessoas normais, pois nunca devem deixar que descubram sobre sua existência.
Honoka não aceita a desculpa e invoca sua vassoura. Ele mal consegue salvar a situação de terminar desastrosamente ao conseguir não cair para a morte, e então colide direto com os valentões, fazendo-os cair no chão como em um acidente de carro. Eles revidam subindo em cima dele e decidindo espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os queima até as cinzas usando sua magia. Honoka a questiona sobre a regra de não atacar civis, e ela explica que eles eram bruxas, por isso conseguiram notá-lo apesar de estar usando um manto. Acontece que a garota sendo roubada é a irmã mais nova de Honoka, amiga de Cassie da mesma escola, e ela não é uma bruxa, então não viu nenhuma magia acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rotenburg, vemos Medusa, que está sob a segurança mais rigorosa que a cidade pode oferecer. De alguma forma, ela consegue quebrar o selo e escapar da prisão. As primeiras pessoas que ela decide visitar são nada mais nada menos que seus estimados alunos, Team Temple Rocket. Mas antes de ela entrar em contato com eles, vemos Tampopo e seus amigos sentados em um restaurante planejando uma estratégia para capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil, porque um deles é praticamente invencível e o outro constantemente produz feromônios que o mantém com ela como um animal de estimação. Durante a discussão, Rin sugere que eles parem de atacar Ayaka completamente e esperem por um momento quando Honoka esteja sozinho para capturá-lo. Eles decidem seguir com esse plano, mas pouco antes de partirem, Cronoir se aproxima deles e expressa seu interesse em se juntar ao pequeno esquema deles. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar e se preparar para a escola. Sua irmã Kazumi o cumprimenta e ajuda a arrumar seu cabelo bagunçado com um pente e um secador de cabelo. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no último fim de semana. Honoka não quer revelar que a garota mais popular da escola o chama de mestre. Então ele decide mentir e diz que era apenas um colega usando o sistema de chamadas e que o número da garota estava antes do dele. Ele afirma que ela ligou para dizer que eles teriam um dia divertido na segunda-feira. Kazumi questiona por que ele saiu com pressa após receber a ligação e Honoka começa a suar. Ele inventa outra desculpa, mas ela percebe e o avisa que pode queimar o cabelo dele com um secador de cabelo na potência máxima. Kazumi então admite que sabe que ele saiu com Ayaka e menciona ter ouvido rumores, porque eles vão à mesma escola. Ela expressa frustração, já que muitas vezes é intimidada por causa de seu irmão atrair a atenção da princesa. Kasumi pergunta a Honoka sobre a natureza do relacionamento deles. Mas antes que ele possa responder, a mãe deles, Komachi, os chama para o café da manhã. Kasumi o deixa livre, dizendo que falará com ele mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka está esperando Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue da Tampopo. Após terminar o café da manhã, Honoka se lembra que tinha que se encontrar com Ayaka cedo naquele dia e começa a correr para o ponto de ônibus. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha montada por Tampopo, usando seus soldados de brinquedo em forma de coelho. Eles o capturam, colocam-no no chão e Tampopo informa que seus outros amigos estão atualmente batendo em Ayaka porque eles conhecem sua fraqueza. Acontece que Cora contou a eles o segredo por trás da invencibilidade de Ayaka e como separá-la de Honoka a deixará mais fraca. Nesse momento, 2 soldados são lançados ao espaço por uma perna enorme. Tampopo se pergunta para onde eles foram, mas então olha para cima e nota um urso de pelúcia gigante brincando com seus soldados nas mãos. Acontece que isso tudo é obra de Kasumi, que se revela também uma bruxa de oficina. Tampopo fica surpresa com essa reviravolta inesperada e furiosa com Kasumi por ter atrapalhado seu plano que estava finalmente dando certo. Ela pega seu enorme soldado, iniciando uma batalha entre 2 titãs, o coelho e o urso. Neste confronto colossal, o urso titã inicialmente leva a melhor, mas o coelhinho contra-ataca com seus encantadores olhos de cachorro, surpreendendo o oponente com um ataque em seus olhos. A luta feroz continua com movimentos de luta livre, quedas, arremessos e rebotes. O urso tenta arremessar o coelho no chão e o joga nos fios. No entanto, o coelho volta mais forte com luvas com espinhos e gás venenoso. No final, ambos os titãs acertam um gancho de esquerda um no outro, mas o urso consegue acertar primeiro e empurra o coelho de volta ao chão. De repente, um T-Rex esquelético selvagem entra em cena e ataca o urso. Kazumi se vira para observar essa criatura inesperada semelhante a um Pokémon, e percebe que é Rin, com seu animal de estimação morto-vivo. Tampopo e Rin cercam Kasumi, criando um cenário de 2 contra 1, mas Kasumi tem uma técnica secreta na manga. Após crescer seu urso em um titã colossal, Rin procede a esmagar o coelho e a criatura esquelética sob seu pé, causando mais destruição do que eu faço em GTA V. Ela desce do urso e se aproxima de Honoka, que estava assistindo a cena e desejando ter alguma pipoca. Honoka pergunta a ela sobre o que é tudo isso, e ela devolve a pergunta para ele, perguntando quem o protegeu todos esses anos quando a princesa não estava por perto. Ao ouvir a princesa, Honoka pega suas mãos e sugere que vão salvar Ayaka. No entanto, Kasumi discorda, afirmando que Ayaka, o poderoso monstro, não precisa de salvação, mas sim de redenção. Ela aponta para Aka, que está confortavelmente sentado na pata do urso. Ayaka desce e Honoka corre até ela, expressando gratidão por sua segurança e por lutar contra as bruxas em seu nome. No entanto, Kazumi interrompe e sugere que Honoka deveria agradecê-la em vez disso, já que eles tinham um acordo para Ayaka protegê-lo durante feriados e fins de semana, enquanto Kazumi cuida dele durante as viagens de ônibus e na escola.
Fica claro que Kazumi mentiu de manhã sobre não conhecer Ayaka e estar sendo intimidada. Ela provoca Honoka, alegando que é seu trabalho como irmã mais nova dele. Kazumi informa a Ayaka que a diretora mencionou mais de 30 bruxas da torre na cidade, mas elas ainda não tomaram nenhuma ação. Isso indica que algo significativo está prestes a acontecer, então eles precisam estar em alerta. Enquanto isso, Kazumi liga à TV e vê que metade da cidade está destruída por causa de Kazumi e Tampopo. Ela está preocupada com quanto dinheiro terá que gastar para consertar tudo. De volta à cidade, Ayaka sugere que elas devam morar juntas para proteger Honoka o tempo todo. Enquanto isso, Konohara está planejando algo, e diz ao seu garoto Croco para capturar todas as bruxas de torre na cidade e levá-las para a base dela. Ao mesmo tempo, Kazune recebe uma ligação de Rothenburg, que a informa sobre a fuga da Medusa. No dia seguinte, Ayaka vai se encontrar com a mãe do Kon para perguntar se ela pode manter Honoka com ela o tempo todo. Para sua surpresa, Komachi, a mãe de Honoka, concorda imediatamente e começa a compartilhar uma história de seus próprios dias de escola. Ela fala sobre como se tornou amiga de uma garota forte conhecida como Dente de Dragão, que é a mãe de Ayaka, Kazune. Elas se tornaram tão boas amigas que planejaram se casar, mas como ainda não era 2023, tiveram que se casar com homens e prometer organizar casamentos para seus filhos. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam noivos mesmo antes de nascerem. Ao ouvir tudo isso, Kasumi se recusa a deixar a irmã mais velha ir embora. Komachi a aconselha a amadurecer e parar de insistir que ele faça tudo por ela o dia todo. No entanto, ela insiste que é seu direito como irmã mais nova. Quando tudo falha, Komachi a empurra no chão, a segura e instrui Honoka a arrumar suas coisas e fugir. Depois disso, ambos saem e Ayaka pergunta a ele se está tudo bem em morar sozinho com ela. Ele responde que não há nenhum cara no mundo que não queira morar com ela. O que você acha? O que você faria com Ayaka? Conte nos comentários. Ela então expressa sua crença de que alguém com poderes próximos aos deles orquestrou sua situação atual, e tudo parece planejado. Logo, o carro dela chega e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora significa que ela é extremamente rica. Eles logo chegam à sua mansão imponente, e ao entrarem são recebidos por várias empregadas. Ayaka menciona que seu quarto fica em um dos andares superiores, então eles pegam o elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares. Ao chegar no quarto de Ayaka, eles encontram as 3 empregadas esperando por eles transformadas em pedra, com Medusa em pé atrás delas, expressando impaciência. Ayaka instrui Honoka a ficar no 12º andar, fechando a porta do elevador atrás dela. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de maga ardente e se engaja em uma luta feroz com a Senhora Cobra. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka lhe disse para ir embora, já que no passado ela sempre quis que ele ficasse perto. Ele especula que pode ser porque o inimigo é formidável, pensando que se ele se afastar muito, Ayaka pode perder sua invencibilidade. Ele decide fazer o que sabe fazer de melhor, não seguir ordens porque caras ele pensa que é um Batman. Avalie este Batman nos comentários. Naquele momento, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela instrui Honoka a pegar sua vassoura e escapar porque durante as lutas ele é apenas tão bom quanto bucha de canhão que acaba como dano colateral. No entanto, Medusa tem planos diferentes e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra. Honoka implora para que ela liberte Ayaka, prometendo fazer o que ela disser. Medusa rejeita a oferta, afirmando que não é tão tola quanto ele. Honoka lembra 2 doces em seu bolso, trazidos com eles quando decidiram morar juntos. Ele os pega, engole, quebrando o selo, e uma substância branca dentro dele é liberada. De repente, uma bela mulher de cabelos brancos, semelhante a uma vampira, aparece na sala e se apresenta como a princesa branca, Evermillion. Medusa avança diretamente contra Evermillion, mas Evermillion revida lançando-a para fora do prédio, derrubando uma parte da estrutura com a força do seu ataque. Kazune olha pela janela para relaxar após um dia árduo de trabalho e chega a tempo de testemunhar seu império de múltiplos milhões de dólares sendo destruído em... Suspeitando do envolvimento de Medusa, ela contata sua assistente e instrui que reúna todas as bruxas da cidade para caçar a cobra. Por outro lado, Evermillion informa Honoka que Ayaka se transformou em pedra porque ele não acreditava na força dela. Para quebrar a maldição, ele deve reafirmar a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em termos mais simples, ele precisa beijá-la, como na história da Branca de Neve despertando de seu sono. Depois de entregar esta mensagem, Evermillion desaparece, aconselhando-o a ficar seguro o suficiente para que ele não precise chamá-la com frequência. Nesse momento, Medusa retorna, acompanhada por seus alunos, a equipe Tampal Rocket. Honoka beija Ayaka, quebrando o selo de pedra, e se junta a ela na luta contra Medusa, permanecendo ao seu lado como uma barata determinada durante toda a batalha. Ayaka facilmente expulsa a equipe Rocket com um único ataque e então enfrenta Medusa em uma batalha 1 a 1. As 2 bruxas lutam em igualdade de condições, e apesar das tentativas de Medusa de transformar Ayaka em pedra novamente, Ayaka consegue superar com a força combinada de poder de fogo, amor. Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e encontra Ayaka sentada ao lado dele. Ansioso, ele pergunta se tudo foi apenas um pesadelo, mas Ayaka confirma que tudo foi verdade. Ela afasta as cortinas, revelando Medusa e seus alunos descansando nas camas ao lado da deles.
Honoka começa a se assustar, mas Ayaka o tranquiliza, prometendo explicar depois e mencionando que eles não vão mais atacar. Ayaka fecha as cortinas, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor e também, divirta-se um pouco à noite. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa de Honoka, já que o lugar de Ayaka foi literalmente destruído. Kazumi sai à noite para responder à convocação de Kazune. Enquanto isso, Ayaka e Honoka se encontram com a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kasumi retorna após uma busca noturna por Medusa, sem sucesso em sua missão. Ela decide visitar o quarto de Honoka e entra com Ayaka sentada em cima dele, verificando seu selo. Kazumi fica chateada ao saber que sua mãe permitiu que Ayaka ficasse com ele e começa a falar rudemente na mesa do café da manhã. Kazumi não consegue lidar com isso e fica deprimida. Honoka repreende Kazumi por ser uma filha ruim e a obriga a pedir desculpas. Mas Kazumi se enrola na cama e se recusa a falar com alguém. Honoka liga para o trabalho dela, informando que ela está doente e não vai trabalhar, depois vai para a escola dele. De volta à escola, o conselho estudantil e o clube de fãs de Ayaka estão tendo uma reunião. A presidente está frustrada porque já faz 2 semanas desde que Honoka se aproximou da princesa e ninguém está fazendo nada a respeito. Ela se volta para o vice-presidente, que também se recusa a intervir, aconselhando-a a se acalmar porque Ayaka deixou claro que não vai tolerar que ninguém machuque Honoka. Frustrada, a presidente confronta o conselheiro deles, o professor de ciências Kyosuke Kiryu-sensei, dizendo a ele que sabe que ele é apenas o conselheiro porque não conseguiu dizer não. Ela expressa sua insatisfação com a falta de ação dele, avisando que se ele não fizer algo sobre Honoka, ela e o conselho estudantil vão expulsá-lo. Mais tarde naquela manhã, Kyuya Kiryu se aproxima de Ayaka e seu animal de estimação, informando-os que precisa discutir algo importante. Ele os conduz ao laboratório de ciências e aborda o assunto diretamente. Kyuichiro revela que é o conselheiro do conselho estudantil e expressa a preocupação de que Honoka esteja causando problemas. Ele especula que, como Honoka se transferiu para cá no 2º ano do ensino médio, talvez ele não saiba como Ayaka era no 1º ano. Kyoichiro segue explicando que é uma tradição da escola durante o Festival Cultural de Outono que todos os alunos votem e selecionem o aluno mais destacado, que se torna seu modelo, conhecido como príncipe ou princesa. Os candidatos são escolhidos com base em diversos critérios, incluindo aparência, notas, esportes, carisma e o fator nome, Imami. O problema surge quando boatos começam a se espalhar sobre o estudante selecionado, especialmente se um menino estiver envolvido. Honoka tenta defender a reputação de Ayaka, mas Kyoichiro descarta a importância do relacionamento real deles, enfatizando que Ayaka pertence à escola. Ele pede a Honoka para se afastar dela. Honoka reflete tristemente sobre a situação, mas Ayaka o incentiva a parar de ficar tão triste. Ela explica que a tradição vem de uma lenda sobre um anjo que desceu do céu para assistir às aulas com as pessoas comuns, colocando a princesa em uma posição elevada. Kyoichiro confirma essa hierarquia, que inclui a diretora, a princesa, o conselho estudantil, professores e alunos regulares. Como filha da diretora, Ayaka já ocupa 2 cargos de autoridade máxima. No entanto, o desafio está nas potenciais consequências para Kyoichiro se ele desobedecer ao conselho estudantil. Ayaka o tranquiliza, afirmando que ela tem um plano e que precisam acelerá-lo. Kyoichiro expressa alívio com a garantia de Ayaka e muda o foco para o real. Usando uma ferramenta mágica, ele teletransporta Honoka e ele mesmo para uma dimensão diferente. Ele apresenta uma pequena esfera semelhante ao doce mágico que Kron deu a Honoka, explicando que é uma cópia inferior. Honoka se pergunta como Kyoichiro sabe sobre o doce, já que ele não compartilhou essa informação com ninguém, exceto Ayaka. Kyoichiro revela que eles estão lá porque Honoka usou um desses doces para invocar a Princesa Branca, que está selada dentro dele. Ele explica que há um total de 5 selos e um deles já foi quebrado. Por causa disso, ele suspeita que a diretora em breve se tornará sua inimiga. Ele revela que a sede do workshop o confiou a ela porque ela é uma bruxa excepcionalmente forte e, graças a ela, ele foi capaz de viver livremente. No entanto, isso foi sob a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Agora que um caiu, ele prevê que os outros selos começarão a cair um a um, e não há como parar isso. A única solução, ele sugere, seria selar Honoka usando a diretora de magia. Felizmente, ela está ocupada lidando com Medusa e não está ciente dos selos. No entanto, é apenas uma questão de tempo até que ela os descubra, juntamente com o fato de que eles estão escondendo Medusa. Ele enfatiza que só quer ajudar Honoka e que se não fosse pela princesa, ele teria sido seu guardião. Kyoichiro oferece-lhe a opção de deixar Ayaka e vir com ele. Honoka nem sequer se preocupa em pensar nisso, e neste momento, Ayaka rompe a barreira dimensional. Ela rapidamente esfaqueia Kyoichiro no chão e leva Honoka embora. Kyoichiro, no entanto, consegue sobreviver usando o jutsu de substituição e escapa. Depois disso, Ayaka leva Honoka para a sala de som e instrui-o a fazer um anúncio para que todos os alunos se reúnam no ginásio. Assim que todos estão reunidos, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história da DOA, demonstra interesse pela política da escola. Ayaka faz um discurso convincente sobre sua preocupação com o futuro da escola.
Ela declara que está destituindo o presidente do conselho estudantil de sua posição e nomeando Honoka como sua candidata escolhida a dedo para a nova presidência. Ayaka então assume o papel de vice-presidente, fazendo mudanças nas posições anteriores de vice-presidente e vice-vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz um discurso de apresentação para o comitê do conselho estudantil. Ele reconhece que está ciente de que nem todos gostam dele no momento, mas ele expressa seu compromisso em provar seu valor e trabalhar duro para conquistar a aceitação de todos. Enquanto isso, Kazumi não está aceitando o domínio de Ayaka sobre seu complexo de irmão e decide recuperá-lo à força. Ela arma uma armadilha elaborada e os segue depois da escola, pegando-os quando entram em uma loja de brinquedos. Quando Honoka sai sozinha para tomar um ar, ela aproveita a oportunidade e o sequestra usando seu urso. Kazumi joga um carro em Ayaka e a coloca para dormir com algumas injeções. Em seguida, Kazumi ativa o modo avião do seu urso, criado desmontando metade da casa deles. Ela declara que vão correr para a floresta e viver felizes. Ela menciona ter ouvido o que a professora disse a Honoka sobre a diretora se tornar sua inimiga, e antecipa que sua filha também será. No entanto, seus planos são interrompidos quando percebem uma sombra massiva se formando acima. Eles olham para cima e veem um dragão voando sobre eles, montado por ninguém menos que a própria Princesa de Fogo. Ayaka decide afirmar sua dominância como a verdadeira personagem principal e começa a lançar feitiços de fogo de Ki. Kazumi tenta desviar dos ataques, destruindo inadvertidamente metade da cidade. Eventualmente, eles colidem em um prédio e todos caem. Ayaka salta, salvando-os ao pegá-los e amortecendo a queda. Em seguida, ela os leva de volta para casa e os coloca para dormir. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e pede desculpas a Ayaka pelas ações de sua irmã, mas Ayaka assegura que não se importa. Ela reconhece que Kazumi apenas jogou um carro nela e a colocou para dormir com alguns comentários. Na verdade, Ayaka admira Kazumi por ser uma irmã tão protetora. Ela então sugere de forma brincalhona se ela deveria tentar agir como a irmãzinha dele também. Honoka responde que, se for o caso, ela seria a irmã mais velha, e eles passam a noite toda explorando essa dinâmica de forma divertida. Eventualmente, Ayaka se cansa disso e adormece. Honoka a deixa descansar em sua cama. Enquanto ele olha para suas bolsas, ele percebe que os brinquedos que comprou para Ayaka e Kasumi foram rasgados na briga de ontem, o que o deixa triste. Enquanto isso, Kazumi recebe um telefonema de sua mãe dizendo que está vindo para falar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazumi aparece e sai com Kazumi e Komate para fazer algumas compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Honoka e ela mesma. Quando Honoka acorda e a vê na cozinha, fica encantado com o quão bonita ela está. Eles se sentam juntos e aproveitam o café da manhã. No fundo, Tampopo e sua turma, hospedados em sua casa junto com Medusa, planejam capturar Honoka. Elas discutem com Medusa sobre por que são tão obedientes à princesa. Medusa explica que elas perderam a batalha de forma justa e é parte das regras obedecer ao vencedor. Além disso, enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não precisa agir até o momento certo. No entanto, se ainda quiserem tentar capturar Honoka, são bem-vindos a fazê-lo quando Ayaka não está. Ao ouvir isso, todos sobem as escadas do lado de fora do quarto de Honoka e esperam Ayaka sair de perto dele para que possam executar o plano. Para sua surpresa, a princesa não fecha os olhos e fica ao lado dele a noite toda. Depois ela sai para se preparar. Parece que ela não precisa de tanto sono quanto um ser humano normal, outro fato fascinante sobre ela. Na sala de estar, Honoka e Ayaka conversam sobre Kazune e sua mãe. Quando começa a chover, eles decidem sair juntos para a lavanderia. Enquanto isso, Kazune e os outros retornam, e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro para se secar. No entanto, quando ele entra, encontra Mei e as outras garotas saindo e o acusando de ser um pervertido. Eles acabam no salão principal, atraindo a atenção de todos. Kazune coloca Kasumi e Komate para dormir. Então ela diz a Ayaka que vão capturá-los para fazê-los revelar o paradeiro de Medusa. Ayaka e Kazune invocam suas vassouras, mas em vez de seguir em frente, Ayaka se vira e confronta sua mãe. Ela expressa que não pode deixá-la capturá-los. Kazune pede a Honoka para convencer Ayaka a parar com esse comportamento egoísta e não deixá-la ser assim. Honoka pensa nas palavras de Kyoyukiru e percebe que Ayaka estava realmente escondendo Medusa e os outros de sua mãe. Ele decide acreditar nela e diz a Kazune que eles não podem se deixar ser capturados. Ayaka concorda e chama Medusa, dizendo que vão seguir com um acordo agora mesmo. Medusa aceita com prazer e sai do esconderijo, mordendo tanto Ayaka quanto Honoka. Isso faz com que elas se fundam, e Honoka brevemente perde a consciência, tendo uma visão que explica o encontro anterior quando Medusa as atacou na casa de Ayaka. Durante aquele incidente, eles formaram um contrato. Ayaka ganhou poder para lutar contra sua mãe, e Medusa obteve uma nova sucessora para transferir seus poderes, tomando a forma da própria princesa. Com esse acordo, Ayaka prometeu abrigar Medusa e seus alunos de sua mãe até o momento certo. No entanto, Kazune ainda não entende por que Medusa se combinou com Ayaka e solta algumas bobagens. Medusa a zomba e uma batalha feroz começa, com Kazune começando com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e usa seus olhos para transformar Kazune em pedra.
Apesar de Ayaka conseguir transformar Kazune em uma estátua de pedra, ela se levanta e começa a se afastar, pedindo desculpas para ela. No entanto, ela é chutada por trás quando Kazune rompe o selo de pedra com pura força de vontade. Kazune agarra Ayaka pela gola e pergunta se ela acha que um simples selo de pedra pode derrubá-la. Ela aponta que Ayaka parece ofegante após apenas um golpe, explicando que combinar com Medusa enfraqueceu sua invencibilidade com Evermillion, já que agora ela odeia a impureza. Kazune avisa Ayaka para se preparar para uma... Algum tempo depois, ele acorda preso em uma cela de prisão ao lado de Ayaka. Ayaka tenta queimar as barras de metal, mas seus esforços são inúteis. Ela explica que estão em uma das câmaras de punição de sua mãe e que a fusão deles com Medusa já foi desfeita. Este parece ser o pior cenário possível, já que Medusa pode estar sendo interrogada agora, e o segredo deles pode ser exposto. Ayaka revela que sua mãe uma vez disse a ela que não importava o que acontecesse, mesmo se ela morresse, ela não deveria deixar os selos de Honoka serem quebrados. Enquanto os selos estavam intactos, a proteção deles na escola estava garantida. No entanto, agora que os selos desapareceram, Honoka tornou-se uma ameaça. Ayaka então afirma que a única saída para o impasse é derrotar a mãe dela. Ela explica que sua mãe é genuinamente esportiva, e se conseguirem derrotá-la, provavelmente ela se unirá a eles. Honoka se lembra dos encontros anteriores com Kazune e se pergunta como exatamente eles podem realizar tal feito. No entanto, Ayaka o assegura que há uma saída, e ela envolve seu próprio poder. Enquanto isso, de volta à escola, Kazune está aproveitando uma partida de shogi com Chronoir. Quando ela pergunta sobre a Medusa, Kazune expressa sua empolgação inicial em torturar a mulher com cabelos de cobra. No entanto, algumas bruxas do workshop de Rothenburg chegaram, apresentando ordens oficiais da sede, e solicitaram a custódia da Medusa. Consequentemente, Kazune teve que desistir dela. Enquanto bebia seu chá com raiva e contemplava a oportunidade perdida de se divertir com Medusa, o prédio da escola de repente explode. Olhando para baixo, Kazune vê Ayaka e Honoka em pé sobre os escombros fora de sua prisão. Ela sai e repreende Ayaka por destruir prédios repetidamente. Ayaka, sem se intimidar, aponta sua espada para Kazune, declarando a intenção de derrotá-la. Kazune questiona por que elas têm que lutar e instrui Ayaka a vestir seu uniforme e descer. Ela os repreende por escaparem da prisão e diz para irem para casa, lembrando que terão que ajudar a limpar a bagunça no dia seguinte. Ayaka e Honoka voltam para casa, percebendo que Kazune não descobriu o segredo sobre os selos. Elas decidem que tudo está bem quando termina bem. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntas, e sei o que vocês estão pensando, pessoal, mas nada acontece entre elas. Descansando. Devido a estar próximo de Ayaka, Honoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka. Isso o leva de volta ao tempo em que Kasne contratou as filhas de duas bruxas para serem amigas de sua filha e cuidarem dela. Esses dois estudantes Ken e Toko rapidamente se tornam os primeiros membros do grupo de admiradores de Ayaka, assumindo a terceira posição de vice-presidente no conselho estudantil. Ao longo do ano, eles se aproximam de Ayaka, percebendo que ela não sabe como interagir com os outros normalmente. No entanto, também reconhecem seu charme excepcional, habilidades acadêmicas e atléticas. Enquanto a ensinam e passam tempo com ela, começam a admirar muito sua personalidade e se apaixonam por ela. Isso leva à formação de um grupo inteiro de admiradores, eventualmente contribuindo para sua nomeação como princesa. Então, um dia, Ayaka encontra Honoka passando por ela junto com sua irmã. Este encontro casual desperta algo dentro dela, levando-a a conversar com sua mãe. Ayaka diz a Kasne que finalmente encontrou a pessoa que está destinada a proteger. Este momento marca o início da jornada de Ayaka como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda e vai para a cozinha, perguntando-se o que aconteceu ontem. Ao abrir a porta, ela fica surpresa ao encontrar a mesa de jantar cheia, com a equipe Tampopo Rocket. Kasne os deixou ir, pois estava interessada apenas na Medusa, e sem ter para onde ir, decidiram ficar na casa de Ayaka. No entanto, Kazumi não está muito empolgada com isso. Depois de se arrumar, Kazumi se dirige ao quarto de Honoka para acordá-lo e mais uma vez encontra Ayaka em cima dele, desta vez com uma roupa de enfermeira. Ayaka afirma que está verificando o estado dos selos dele. Com isso, todos vão para a escola após o café da manhã. Parece que tudo voltou ao normal, com o armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para sair do conselho estudantil. Seu dia comum envolve ser o palerma da turma e errar as respostas, mesmo depois de tentar. Durante o horário de almoço, Honoka e Ayaka descem para o refeitório, mas de repente ouvem o barulho de vidro quebrado. Elas correm para o local e encontram alguns alunos quebrando tudo, transformando a escola inteira em uma zona sem lei. Os estudantes estão andando de motocicleta e participando de várias atividades perturbadoras. Honoka pergunta, o que está acontecendo? E Ayaka comenta que parece uma rebelião. Tampopo intervém, culpando Honoka como presidente do conselho estudantil pelo caos. De repente, eles veem Toko sendo empurrada ao chão por uma garota chamada Rinon. Rinon entrega a Honoka uma carta instruindo-o, como presidente do conselho estudantil, a ir sozinho ao ginásio às 2h30 da tarde.
A carta não transmite um clima amigável, e Toko revela que durante seu turno noturno, ela viu o ex-presidente do conselho estudantil caminhando para o bar ao lado de Rin. O ex-presidente afirmou que Honoka tomou sua posição à força, e agora está governando a escola como um tirano. Honoka sinaliza para Toko se encontrar depois da aula, e mais tarde durante a aula de ginástica, Ayaka revela que Hinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Hinon ganhou o apelido de matadora de urso, porque uma vez estrangulou um tigre chamado Lucky Bear, que escapou do zoológico com suas próprias mãos. Cerca de 2 meses atrás, Hinon foi suspensa da escola por causar problemas. Durante o horário de almoço, Honoka expressa preocupação com os danos à propriedade, esperando que a diretora fique zangada. Tampopo, no entanto, informou de que ela encontrou Cronoar Wire mais cedo no corredor. Parece que a diretora está fora da cidade para tratar de alguns assuntos e deixou Cronoar no comando por hoje, enfatizando que ela não se importa com o que acontece na escola. Às 2h30, Honoka decide ir ao ginásio sozinho, seguindo o conselho de Mikaka sobre como Hinon luta. Ao entrar no prédio, ele percebe que a quadra foi transformada em um ringue improvisado, com uma enorme multidão de estudantes reunidos ao redor, torcendo por eles. Honoka tenta falar para sair da situação, mas Hinon o acusa de maltratar sua melhor amiga e tentar desonrá-la socialmente. Ela acerta um soco direto no rosto dele, derrubando-o no chão. Apesar de se levantar novamente, Hinon insiste em puni-lo na frente de toda a escola. Ela o transforma em um saco de pancadas, batendo nele de um lado para o outro até que ele caia novamente. Depois ela o agarra pela gravata com a intenção de finalizá-lo com seu soco característico. No entanto, Honoka estava esperando por este momento graças ao conselho de Ayaka antes de caminhar. Ele segue a orientação dela, usando seu poder para ganhar um aumento de status, empurrando-a de volta ao chão e terminando em cima dela. Ele então contemplou bater nela para acabar com a loucura, mas decidiu não fazê-lo, abraçando os valores da cavalaria. De repente, as luzes se apagaram e Ayaka pulou junto com Tampopo e sua gangue. Hinon tentou reagir com seus socos, mas Ayaka a derrotou rapidamente com um único golpe em seu rosto. Ayaka então levou as outras garotas com ela e as fez segurar Honoka em uma pose de vitória enquanto usavam mantos que cobriam seus corpos. Ela ligou as luzes novamente, criando a ilusão de que Honoka havia derrotado Hinon. Foi revelado que Ayaka havia planejado tudo isso uma semana antes com o ex-presidente. O acordo era que Hinon seria permitido voltar ao conselho estudantil se ela ajudasse a tornar Honoka popular. Embora o plano tenha ido um pouco longe demais ao deixar Hinon irritada com Honoka, os resultados foram ótimos, e ele agora é considerado como o Batman que derrotou o matador de ursos. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio muito alto e declara que finalmente irá treiná-lo para lutar com o... Curiosa sobre a mudança de opinião, já que ela havia se recusado anteriormente a ensiná-lo devido aos potenciais perigos, Honoka questiona seus motivos. Ayaka explica que sabe que ele está treinando secretamente e guardando segredos dela, o que ela não aprecia. Após essa revelação, ela invoca um familiar de fogo e instrui Honoka a usar sua magia para lutar contra ele. O familiar dispara um sopro de fogo, fazendo Honoka cair de costas. Ayaka então o incita a invocar seu próprio familiar, mas ele responde com uma expressão perplexa, perguntando a ela como. O familiar começa a atacá-lo, levando a uma lesão no cotovelo. Ayaka imediatamente para tudo, correndo para o lado dele e perguntando se ele está. Honoka se levanta, recua e insiste que precisa de uma professora exigente para aprender de verdade. Ayaka olha para ele por um instante antes de pegá-lo e jogá-lo do prédio. Ela o desafia a invocar um familiar que possa voar ou enfrentar as consequências. Enquanto Honoka cai, ele é atacado pelo familiar de fogo, e Ayaka o segue em sua vassoura. Honoka reflete sobre o que é mais importante para ele. E pouco antes de cair, ele se lembra do sonho sobre Ayaka em seu maiô e enfermeira. Em uma reviravolta surpreendente, ele evoca um avatar gigante na forma de Ayaka em seu uniforme de enfermeira, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O avatar soca o prédio, revelando que Uichiru Sensei tomando chá com... Ayaka reconhece a poderosa magia usada, pergunta como foi feita sem quebrar o segundo selo e pergunta sobre o paradeiro de Kazan, já que ela deixou Cronoar no comando. A atmosfera é descrita como entediante sem Kazan. Ayaka leva Honoka de volta para casa enquanto ele adormece após usar uma quantidade considerável de magia. Enquanto isso, Kazan investiga uma antiga runa explosiva em um túnel subterrâneo. Hinon se aproxima de Kazan, revelando que Toko a informou sobre sua localização. Hinon explica que uma bruxa que se autodenomina Mensageira da Torre pediu a eles para entregar uma mensagem a Kazan, afirmando que ela tomou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Aka e Honoka vão para a escola para os seus exames, enquanto Kazan ainda está ausente. Ela encontra o Mensageiro da Torre, que na verdade é uma bruxa chamada Weekend. Kazane reconhece que está ciente da bomba, e assume que o Weekend está lá para negociar a custódia de Honoka. No entanto, Weekend esclarece que não está lá para negociar. Ela explica a barreira protetora sobre a cidade, alimentada pela magia de Kazan, que protege os moradores de... Fim de semana sugere que se todos na cidade explodissem simultaneamente, isso esgotaria a reserva mágica de Kazan, permitindo-lhe capturar Honoka sem interferência.
Weekend, a bruxa por trás do esquema, ativa as inúmeras bombas rúnicas antigas colocadas por toda a cidade simultaneamente. Como resultado, a cidade inteira é reduzida a ruínas. Conforme a previsão de Weekend, nenhum residente é ferido graças à barreira protetora de Kazane, mas a própria Kazane fica incapacitada, tendo esgotado todo o seu estoque de mana. Weekend revela que seu plano envolveu manipular Medusa e Chronoirwire também. Com Kazane fora de cena, Weekend pretende aproveitar a situação e brincar com seus alunos. Kazane é posteriormente trancada em uma cela, com Weekend confiante de que levará pelo menos uma semana para Kazane recuperar sua mana. Esse prazo se alinha com seu plano de capturar Honoka sem qualquer interferência. Enquanto isso, de volta à escola, Ayaka nota as explosões acontecendo e agarra Honoka, correndo para o laboratório subterrâneo das bruxas. Lá embaixo, encontram Kasumi, que corre até seu irmão e o abraça. Eles são recebidos por Touko Rina e um par de outras feiticeiras encarregadas de proteger a escola, incluindo a líder delas, Natsumi, e um familiar gato chamado Etori. Honoka pergunta o que está acontecendo, e eles dizem que vão explicar. No entanto, Natsumi de repente puxa uma arma e usa balas tranquilizantes no estilo americano, colocando Ayaka para dormir ao atirar em Honoka. Kasumi tenta defendê-los, mas Rina a derruba com um único golpe. Ela então diz a Honoka que eles devem selá-lo até saberem onde Kazane está e o que o inimigo quer. Honoka decide entender a situação de uma vez e os segue até uma cela de confinamento subterrânea junto com Ayaka. Enquanto está lá dentro, ele nota que o teto é muito alto, mas aberto para deixar entrar um pouco de ar fresco. Ele tenta voar até lá usando sua vassoura, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Nesse momento, Ayaka também acorda e comenta que foi descuidada, e tudo isso significa que sua mãe foi derrotada. Logo depois, um Tori anda até o teto e cai do telhado aberto, projetando um holograma mostrando Weekend. Weekend diz que finalmente encontrou ele e que está a caminho para buscar seu novo animal de estimação, Honoka. Ao olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o Tori, criando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que eles vão escapar e derrotar o Weekend, e por agora, eles não podem usar nenhuma magia devido à cidade estar em ruínas. Depois disso, eles sobem uma longa escada por 2 horas para sair de um túnel e alcançar uma montanha fora da cidade. Quando emergem, veem uma visão terrível. A cidade inteira está destruída e pegando fogo. A pessoa com eles perde a cabeça, entra em pânico e se culpa pela destruição, pensando que todos estão mortos, incluindo sua mãe. No entanto, Ayaka mantém a calma e diz-lhes para assumirem a responsabilidade. Ela explica que ninguém está realmente morto, porque há uma tradição antiga. Quando uma oficina é estabelecida, o líder faz um contrato com o coração da cidade. Isso cria uma barreira forte que protege os não-bruxos. Em situações em que pessoas comuns podem se machucar, a cidade usa a magia do contratante para protegê-las e resguardá-las. Basicamente, a cidade depende da magia das bruxas do ateliê para consertar qualquer dano causado pela magia. Atualmente, a cidade está em ruínas, e o contratante está... Sem um novo contrato, nenhuma bruxa de oficina pode usar magia. Então, o primeiro objetivo delas é ir ao centro da cidade e fazer com que alguém novo seja o contratante, permitindo que as bruxas de oficina lutem de volta. Enquanto isso, Natsumi e os outros descobrem que todos os civis estão seguros e dormindo em um local seguro. No entanto, a diretora é capturada pelo inimigo, e nenhuma bruxa de oficina pode usar magia devido à condição da cidade. Vai demorar dias para qualquer ajuda chegar. Além disso, muitas bruxas de oficina estão desaparecidas após as explosões. De repente, uma das bruxas do workshop desaparecidas aparece com bombas relógio amarradas a ela. Ela revela que o Weekend capturou várias delas e está usando-as como alavanca para forçar a rendição de Honoka. Eles têm meia hora para atender suas exigências, caso contrário, todos enfrentarão uma situação perigosa. Enquanto isso, Kazumi se junta a Tampopo e sua turma para vigiar o Weekend. O Weekend está no terreno da escola cercada por bruxas do workshop com bombas relógio amarradas. Tampopo pergunta a Kasumi o que ela quer que façam, e Kazumi responde que, atualmente, elas são as únicas bruxas capazes de usar magia. Ela garante que terão que provar seu valor se quiserem permanecer em sua casa. De volta ao túnel para o coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam caminhando quando são confrontadas por um dos companheiros de Weekend chamado Ao. Ela usa sua magia para criar um golem de pedra e esmaga tanto Ayaka quanto Honoka no chão com seus braços massivos de pedra. Ao então, agarra Ayaka e tenta desferir um golpe final. No entanto, Ayaka a surpreende ao pular e simplesmente chutar seu rosto. Ao inicialmente acredita que um chute normal não quebraria sua armadura de pedra, mas acaba descobrindo que Ayaka é poderosa independentemente de sua magia, e eles continuam andando para a frente. De volta à oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar as bombas manualmente, mas com apenas 18 minutos restantes, eles decidem confrontar o Weekend diretamente. Ao mesmo tempo, Chronoir acorda em seu quarto e descobre a cidade inteira em ruínas. Ela questiona seu parceiro sobre a situação, e ele explica que Weekend, uma bruxa, causou a destruição após receber informações sobre Honoka. Chronoir percebe que Weekend deve ter derrotado Kazan e está determinada a não deixar alguém forte o suficiente para derrotar Kazan e escapar sem lutar. Enquanto isso, Natsumi e os outros se aproximam de Weekend e a instam a se render. Weekend, no entanto, revela que em menos de 12 minutos todos morrerão devido às bombas. Ela sugere que eles entreguem o que ela quiser se quiserem viver um pouco mais.
Apesar de afirmar ser fraca, Weekend avisa que mesmo que a derrotem, não conseguirão parar as bombas. Ouvindo isso, Kazumi se pergunta se Weekend é apenas uma negociadora, e se a verdadeira pessoa controlando as bombas é outra pessoa. Com essa suspeita, Kazumi corre para dentro do prédio para encontrar o parceiro que pode estar controlando e, por outro lado, Honoka caminha até o coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para formar um contrato com a cidade. Com apenas alguns minutos restantes antes das bombas explodirem, Renan e os outros começam a correr em direção ao Weekend com determinação. Assim que sentem sua magia retornando, Honoka forma um contrato com a cidade. Eles rapidamente desmantelam todas as bombas e subjugam o Weekend. Eles a levam para uma cela de selagem mágica, mas o Weekend os surpreende usando granadas de mão físicas dentro do selo, escapando e nocauteando todos com a... Weekend se protege com uma armadura de ferro escondida sob suas roupas. Ela então se reúne com seu companheiro, detonando as bombas restantes e causando dano significativo às bruxas do workshop. Ela chama por Honoka, pedindo que ele venha salvá-lo se puder. Graças ao seu contrato, Honoka ouve sua voz e testemunha o caos. Apesar das preocupações de Ayaka, Honoka decide usar seus poderes para confrontar Weekend. No entanto, Ayaka intervém, derrubando-o com uma cabeçada e declarando que ela mesma irá lidar com a situação. Por outro lado, Kazumi e os outros localizam o companheiro de Weekend e entram em batalha com eles. Enquanto isso, Connor captura Al e a obriga a revelar o plano e o paradeiro de Weekend, fazendo-a divulgar as informações. Depois de nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola e o deixa descansar em uma cama. Enquanto descansava, Honoka tem um sonho sobre algumas memórias passadas envolvendo sua mãe e a de Ayaka. No entanto, assim que estava prestes a descobrir detalhes importantes, Kyoyukiro-sensei aparece em seu sonho e o puxa para outra dimensão. Como antes, Kyoyukiro-sensei informa que este é um reino especial onde as memórias de todos na cidade estão armazenadas. Como um novo empreiteiro da cidade, em vez de ter seus próprios sonhos, Honoka chega a este reino. O sensei Kyoyukiru o leva por um elevador e explica que durante tempos de crise, eles evacuam todos os civis não bruxos da cidade para este. Essas memórias são guardadas como estrelas no céu deste reino. Uma vez que a cidade seja restaurada ao normal, eles irão liberar essas memórias após apagá-las e editá-las, para que as pessoas não se lembrem de nada sobre o incidente. Honoka pergunta sobre o processo de apagar memórias, e Kyoyukiru-sensei revela que, como membro da família Mikage, é sua responsabilidade apagar e editar as memórias de todos na cidade para manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi está envolvida em uma batalha com o parceiro do Weekend, que possui uma magia de cópia, permitindo-lhe replicar a magia de seus oponentes. A luta continua com o Titã Urso Rosa de Kazumi, enfrentando o Titã Urso Negro deles. O duelo entre eles é feroz, quebrando a cabeça um do outro como titãs monstruosos. Kazumi parece ter vantagem no início. No entanto, ambos os combatentes se levantam novamente e continuam sua intensa luta, causando inadvertidamente destruição em uma parte do prédio da escola onde Tampopo e os outros estão localizados. Kazumi usa seu urso para resgatar um deles, mas isso dá uma abertura para o inimigo derrubá-la, fazendo parecer que eles podem vencer. De repente, Medusa chega em sua forma humana atraente e transforma o inimigo em pedra. Depois, ela repreende seus alunos, dizendo que deve puni-los por lutar contra um oponente tão fraco. Depois, Medusa agarra seus alunos e foge com as bruxas de Rotenburg perseguindo-os. De volta ao consultório da enfermeira, a Tori entra e pergunta sobre a condição de Honoka. Ayaka informa que ele está com febre alta, devido ao uso de sua magia para formar um contrato com a cidade. A Tori menciona que completou sua missão conforme solicitado e compartilha informações sobre Cronoir caçando bruxas da torre na cidade. Ela também enfatiza que não é responsabilidade de Ayaka se preocupar com Honoka. Ayaka expressa sua gratidão e pede a Tori que fique com Honoka enquanto ela sai para confrontar o Weekend e acabar com o caos. Ayaka então pede sua espada e voa para a igreja, onde o Weekend está esperando por ela. Ao chegar, Ayaka imediatamente avança para atacar, mas é empurrada de volta no ar por uma explosão. Weekend explica que, ao contrário de Ayaka e Kazan, ela não possui habilidades extraordinárias ou superpoderosas em seu arsenal. Por isso, ela levou anos para preparar bombas e colocá-las estrategicamente por toda a cidade, dando-lhe a vantagem de atacar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela afirma que Ayaka não tem chance contra ela, apesar das probabilidades, elas continuam sua intensa... A explosão do fim de semana causa o desabamento do teto sobre Ayaka. Embora ferida, Ayaka ativa sua magia de fogo, permitindo que ela saia dos escombros. A batalha continua intensa, e Ayaka consegue derrotar o Weekend por pouco em combate corpo a corpo. No entanto, ela é lançada para trás por uma explosão, e o Weekend revela um grupo de bonecos de mana enormes, usando-os para lançar um contra-ataque contra Ayaka. De volta à escola, Honoka e Kiro são emboscados por um dos companheiros de Lin. Em resposta, Kyoyakiru usa sua magia para transportar Honoka de volta para o mundo real. Ao acordar, Honoka fala com a Tori sobre Ayaka, mas ela insiste que ele volte para a cama devido à sua febre alta. Nesse momento, a Tori recebe uma ligação de Kyoyakiru, que a informa que o Weekend plantou uma enorme bomba-relógio dentro do Reino Mágico. Para evitar que todos os evacuados morram, eles devem derrotar o Weekend para desarmar a bomba.
A Tori decide ajudar Honoka e o leva para onde Ayaka está. Eles chegam bem a tempo de testemunhar Ayaka deitada derrotada no chão. Honoka a pega nos braços, pedindo que perceba que há uma bomba ameaçando a vida de todos. Ele implora que ela use seus poderes, e Ayaka concorda, superando o Weekend. Ela exige que a bomba seja trocada do Weekend, mas o Weekend afirma que já é tarde demais e aciona a bomba, fazendo com que todos no reino pereçam. Indiferente, Honoka se levanta e tenta novamente usar os poderes de Ivy-Million, determinada a encontrar uma maneira de salvar todos. Ayaka tenta parar Honoka, mas ele de repente se sente tonto e desmaia inconsciente. No sonho dele, ele encontra Ivy-Million, que o repreende por voltar, apesar de aconselhá-lo a não se colocar em situações que dependam dos poderes dela. Ivy-Million entende seu desejo de restaurar todas as vidas e edifícios perdidos durante esse período. Ela menciona que um desejo tão significativo requer algo comparável. Quando Honoka pergunta o que ele pode oferecer em troca, ela sugere sua vida. No entanto, ela o lembra que se ela tirar a vida dele por contrato, Ayaka também morrerá. Após contemplar por um momento, Honoka reconhece que parece não haver outra escolha. Ele forma um contrato com Ivy-Million, concordando em sacrificar sua vida para trazer todos de volta. Ele ativa seus poderes ao máximo, e milagrosamente tudo começa a voltar ao normal. Toda a cidade é rejuvenescida e todos retomam suas vidas normais, como se a bomba nunca tivesse explodido. Ayaka abraça Honoka, e ele pede desculpas pela decisão de sacrificar sua vida junto com a de Ayaka para que a restauração acontecesse. Ayaka o tranquiliza, expressando que não o deixará morrer tão facilmente. Ela se levanta chamando o nome de Ivy-Million e declara que oferecerá sua própria vida em vez disso. Desaparece e ela desaba no chão inconsciente. Antes que Honoka possa processar o sacrifício de Ayaka, ele é apunhalado nas costas por Weekend, que também foi restaurada graças ao desejo dele anteriormente. Weekend informa que ele arruinou seu plano e que agora ela só tem uma faca. Ela o provoca, sugerindo que ele não deveria chorar por Ayaka, já que pode encontrá-la na vida após a morte. Honoka reúne suas forças, empurra a faca para fora das costas e revida, socando Weekend no chão. Honoka se coloca sobre ela com a faca e a crava no chão ao lado da cabeça dela. Ele declara que terminou de desvalorizar vidas e afirma que não importa quantos esquemas malignos ela use para tornar sua vida miserável, ele sempre a derrotará e acabará com seus planos. Após este discurso heróico, ele cai em cima dela devido ao seu ferimento. Weekend, reconhecendo sua resiliência, decide poupá-lo, instruindo sua companheira a cuidar dele. Ela comenta que ainda tem alguns dias antes de Weekend e Kazane retornarem. Após o encontro, eles se dirigem ao esconderijo, mas são surpreendidos por Cronoir e seu croco. Eles a convidam para um passeio, e enquanto todos estão de volta e felizes, Honoka é tomada pela tristeza, chorando sobre o corpo sem vida de Ayaka. Naquele momento, a Tori entra e recebe uma ligação de Kyoyakiru, que informa que está tudo bem e que eles concluíram a missão com sucesso. No entanto, ele está muito triste com a condição de Ayaka para se importar com as boas notícias. Quando Honoka reconta tudo o que aconteceu, Kyoyakiru percebe algo estranho nisso. Normalmente, apenas os contratantes podem cumprir as exigências do contrato, o que significa que Ayaka não deveria ter sido capaz de dar sua vida em troca da dele. Além disso, Honoka nota algo estranho no corpo de Ayaka. Embora ela não esteja respirando, seu corpo ainda está quente. Kyoyakiru propõe uma solução. Ele sugere tentar algo que pode trazer Ayaka de volta. Ele instrui a Tori a criar um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro dele. Kyoyukiro explica que Ayaka pode estar neste estado porque ela terminou seu contrato à força. Para trazê-la de volta, ele precisa formar um contrato com ela novamente. Ele diz a Honoka para cortar sua mão levemente, derramar um pouco de sangue no peito de Ayaka e depois beijá-la. Embora o beijo seja a parte mais desafiadora para Honoka, ele consegue dar um beijo na testa de Ayaka. Depois de algum tempo, Ayaka milagrosamente volta à vida, começando a respirar novamente. Após trazer Ayaka de volta à vida, Honoka retorna ao seu mundo de sonhos para conversar com Evermillion ao lado de Kyoyukiro. Ele pergunta a ela sobre o que aconteceu e ela revela o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças. De acordo com o contrato, se Ayaka morresse ou pedisse ajuda a Evermillion, ela liberaria o contrato entre elas. Permitindo que Honoka use seu próprio poder que ele usa para manter Evermillion vivo, acontece que Honoka restaurou tudo sozinho. E uma vez que Ayaka rompeu o contrato deles, ela não precisava mais dar nenhum de seu poder a ele. Consequentemente, o acordo deles foi cancelado. Enquanto isso, Cronoir desafia Weekend para um duelo 1 contra 1, e a destrói completamente, expressando decepção com sua força. Ela esperava uma oponente formidável, mas achou Weekend muito mais fraca do que esperava. Cronoir contempla torturá-la, mas é interrompida pela chegada de Kazane. Kazane declara que, por causa deste incidente, ela quer a custódia da vilã e que não pode deixar Cronoir ficar com ela. Perguntas de fim de semana sobre como Kazane está presente, já que ela deveria levar pelo menos mais 5 dias para recuperar seu mana. No entanto, Cronoir revela que seus cálculos estavam errados e levou apenas 20 horas para Kazane recuperar toda a sua magia. Depois que o fim de semana questiona por que Kazane não interveio antes, Kazane explica que queria que as crianças se divertissem, então decidiu não interferir. Agora ela está lá para limpar a bagunça que eles fizeram.
Os dois se enfrentam, e fica claro que provavelmente são as pessoas mais fortes do programa até agora. A batalha entre Kazane e Cronoir dura apenas alguns minutos, durante os quais elas trocam golpes intensos. Como esperado, Kazane sai vitoriosa. Na manhã seguinte, Honoka acorda em sua cama e Ayaka o cumprimenta com um bom dia. Ela diz a ele para se preparar para a escola. No caminho, Honoka pergunta se está tudo bem, e Ayaka responde que vai demorar um pouco para seus poderes mágicos se recuperarem, mas ela está bem, mesmo sem eles. Mais tarde, eles são emboscados pela equipe Temple Rocket, que tenta seu truque habitual de capturar Honoka. No entanto, Ayaka mostra a eles que ela ainda é a protagonista deste mundo, mesmo sem magia. Ela agarra Tampopo e Mei pelos crânios e quase os esmaga com seu aperto. Os dois se desculpam por seu comportamento rude e tudo volta ao normal. Isso é tudo para este vídeo. Assista ao vídeo seguinte e nos vemos no próximo.